No Rio, mais um hospital referência suspende atendimento. Em Pernambuco, casos de Zika vírus já ultrapassam os de dengue. Peritos do INSS voltam ao trabalho, mas a espera por atendimento pode chegar a 6 meses. Motorista dorme ao volante e mata ciclista campeão de provas de longa distância. Nevada histórica provoca mortes e prejuízo nos Estados Unidos. O aniversário de São Paulo teve show de Gilberto Gil para milhares de pessoas que festejaram a cidade. Na reportagem especial, a magia do cinema. Efeitos visuais, músicas e histórias que emocionam milhões. Só quem está aqui no escurinho do cinema entra na história pra valer. Olá, boa noite. Nós abrimos essa edição com cenas que revoltam. Pedestres viraram alvo fácil de ladrões que agem impunemente no centro de São Paulo. E essa quadrilha ataca numa rua que fica a 700 metros da Secretaria de Segurança Pública, que é o órgão que comanda as polícias do estado. O Jornal da Record gravou durante 40 dias a ação dos criminosos. De bicicleta, ele monitora quem passa. Faz a volta, já escolheu o alvo. O rapaz está distraído mexendo no celular. O bote do ladrão é certeiro. Vai embora com o aparelho na boca. Esta é a mureta em que a gangue faz plantão à espera das vítimas. E elas são muitas, porque a Xavier de Toledo é uma das ruas mais movimentadas do centro de São Paulo. Aqui por perto tem a prefeitura, tem o Teatro Municipal e o maior risco é para aquela pessoa que passa por aqui fazendo o que se tornou cada vez mais comum. Olhando no celular, trocando mensagens, sem prestar atenção no entorno. Anoiteceu. O grupo, que chega a ter 10 assaltantes, abre o expediente. Aqui cercam um casal. A mulher grita. A rota de fuga é quase sempre a mesma. A escadaria que leva a um calçadão e a uma estação de metrô. Aqui os ladrões empurram a vítima para o ponto de ônibus e levam quase tudo. Neste caso, a vítima reage. Recebe apoio de pedestres que caminhavam logo atrás. Quase sai briga. O ladrão revoltado passa a chutar uma árvore. Aqui a vítima é derrubada atrás da banca de jornal. Um dos assaltantes tira do bolso um maço de cigarros. Tranquilamente, acende um, enquanto o outro ladrão continua o roubo. Todo dia. Depois das 5 da tarde é festa aqui, de pessoal de bicicleta sendo que eles roubam mesmo. Os ataques acontecem a apenas 700 metros da sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que comanda mais de 100 mil policiais. Em 2015, foram 11.757 roubos registrados nas 5 delegacias do centro de São Paulo. Isto significa, em média, um roubo por hora. Ainda assim, esta gangue age sem qualquer preocupação e faz alguns anos. O Jornal da Record já mostrou a mesma situação em reportagens anteriores, no mesmo lugar. A vítima é cercada, perde mochila e jaqueta. Em menos de um ano, é a segunda vez que o Jornal da Record mostra o abandono neste pedaço do centro de São Paulo. E o crime se repete. Um terceiro ladrão chega por trás e pega o celular da mão da garota. Eu mesmo já perdi o celular umas 5 vezes por roubo. É horrível, né? A gente deixa de sair com corrente, anel. Eu nem vim com a minha corrente porque eu já sabia que eu ia vir aqui, minha amiga já me avisou.
Durante uma semana, tentamos ouvir o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, sobre o assunto, mas ele não quis dar entrevista. Já a Polícia Militar informou que faz patrulhamento constante na área, mas não consegue evitar cenas como esta. Um morador de rua está deitado na calçada. 2 ladrões, aparentemente, conversam com ele. Um deles toma uma atitude covarde. Chuta a cabeça do homem deitado. Vejam de novo. Cheirando droga em garrafinhas PET, 2 ladrões tentam intimidar um motorista. Um deles carrega uma faca. Aqui, agindo sozinho, o ladrão ataca uma pedestre. Ela corre para diante do ônibus. Por pouco não foi atropelada, mas não escapou do assaltante. Agora, nossa equipe passou 40 dias registrando os flagrantes. Vários roubos de celulares e um caso mais grave. 2 ladrões rendem um cineasta que tenta desesperadamente preservar a mochila. Eles perdem a paciência e passam a espancar a vítima. Foi a única ocasião em que registramos a presença da polícia. E isso pela ação de um taxista. Quando os policiais atenderam ao apelo dele, restou apenas consolar a vítima. As vítimas não querem consolo, né? Querem segurança. Um acidente grave na rodovia Rio Santos mata um dos maiores ciclistas brasileiros. O atleta Cláudio Clarindo foi atingido por um carro que cruzou a pista. Ele estava entre os 10 melhores do mundo nas corridas de longa distância. Era um pouco mais de 7 da manhã, quando Cláudio Clarindo e outros 4 atletas saíram de Santos para pedalar na estrada. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um carro dormiu ao volante, cruzou a pista e atingiu 2 ciclistas que vinham no sentido contrário. Clarindo morreu a caminho do hospital. Jacó Amorim sofreu diversas fraturas na perna e continua internado. Os ciclistas seguiam pelo acostamento no sentido da cidade de Bertioga. Como era costume, por ser o mais experiente, Clarindo pedalava na frente, puxando o grupo. Quase ao lado dele vinha um amigo, que também foi atingido. Na rodovia, não há marcas de pneu, o que mostra que o motorista não freou o veículo. Na delegacia, o rapaz de 24 anos que dirigiu o carro mudou a versão. Ele falou que passou mal, que sentiu um formigamento no braço. Perdeu os sentidos. Quando ele acordou, já estava todo mundo no chão. Fizeram o teste do etilômetro, não constou embriaguez. Então parece que foi um acidente mesmo. Ele foi liberado e vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Cláudio Clarindo era um dos 10 melhores ciclistas de provas de longa distância do mundo. Nas redes sociais, ele costumava publicar dicas de segurança para quem pedala. Um dia antes do acidente, tinha concluído o desafio de percorrer 800 quilômetros entre São Paulo e Minas Gerais, junto com o amigo Jacó. Clarindo era casado, tinha 38 anos e um filho de 12. O Clarindo, ele era tudo. Quem conhecia ele sabia quem ele era. Ele não era só um profissional, um grande ciclista. Ele era um cara que fazia tudo. Era um cara que tinha agilidade, tinha inteligência, ele tinha o dom da palavra. Ele era um jogador da vida. E o mundo está em alerta contra o Zika vírus. A OMS disse hoje que todos os países das Américas devem ser atingidos pela doença, com exceção de Canadá e Chile. Aqui no Brasil, em Pernambuco, pela primeira vez o número de casos de Zika ultrapassou os de dengue. Um vírus fora de controle. Além da epidemia no Brasil, o Zika deve se espalhar por toda a América, segundo um comunicado
que não têm a presença do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. No fim de semana, já foram confirmados casos também na Europa. Parte dos doentes esteve no Brasil. Nesta clínica no Recife, é cada vez maior o número de diagnósticos da doença. Dona Maria está com os sintomas. Estou sentindo dor de cabeça, dor no corpo inteiro, na junta, minha mão. Desde que o vírus começou a ser investigado, essa é a primeira vez em que as notificações de Zika ultrapassaram as de dengue no estado. São 129 nesse primeiro mês do ano, contra 102 de dengue. O aumento nas notificações se dá em parte por causa do diagnóstico mais preciso dos casos de Zika vírus. Com o avanço da doença, os profissionais da saúde precisaram aprender a diferenciar os sintomas da dengue, chikungunya e do Zika. Dados que antes se confundiam e acabavam mascarando o quadro da epidemia. A orientação era que nós notificássemos esses casos como suspeito para dengue, né, porque era o registro oficial que nós tínhamos. E desde então, o ano passado, a gente começou, né, a termos os formulários próprios para registro dos suspeitos de Zika. Com o avanço do vírus, Recife passou a contar com 2 unidades chamadas de sentinelas. São centrais onde as pessoas podem tirar dúvidas e serem encaminhadas para exames clínicos. E essa batalha nós não podemos perder, porque senão a história irá nos julgar que nós não fomos competentes para combater esse mosquito. E essa batalha contra o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika tem que ser travada principalmente na casa de cada um de nós. Até porque 8 em cada 10 focos do Aedes aegypti estão em lugares como vasos, caixas d'água, entulho no quintal. Então veja agora o que funciona e o que não funciona nesse combate. No bairro mais afetado pela dengue em 2015 em São Paulo, difícil é encontrar pelas ruas quem ainda não teve a doença. Eu e minha filha tivemos dengue. Já tive dengue. Aqui na Brasilândia a situação é crítica. São muitos os criadouros a céu aberto, a água parada e o lixo estão por todo lado. E dentro das residências, onde segundo as autoridades de saúde estão 80% dos focos da doença, a vistoria dos agentes sanitários é quase inexistente, de acordo com os moradores. Onde nós moramos mesmo é um lugar que é esquecido por agente de saúde, agentes sanitários nunca passam. Os moradores se viram como podem para afastar o mosquito. E são muitas as dúvidas. Este biomédico veio dar uma ajuda aqui na casa da Dona Maria. Será que tem foco de dengue por aqui, Dona Maria? Vamos ver, né? Vamos dar uma olhadinha. Logo de cara, armadilhas. Essa aguinha aqui parada, olha. Isso aqui pra gente não é quase nada, mas pro mosquito, somente o mosquito da dengue ou até os outros mosquitos normais, está aqui faz uma festa. Ele explica o que realmente funciona contra o Aedes aegypti, mosquito responsável por quase 650 mil casos de dengue no estado de São Paulo no ano passado. Um aliado nos pratinhos das plantas e na calha do quintal é o sal de cozinha. Depois de limpar, vou pegar e colocar um pouquinho de sal aqui, ó. Sim. Um pouquinho de sal. Na mina de água, uma vez por semana, meio copo de água sanitária também resolve. Nós vamos colocar meio copo de água sanitária, tá? Vamos colocar nessa água aqui, ó. Mas o biomédico alerta para alguns mitos, como o pó de café nos vasos. Foi visto até mosquito da dengue junto com borra de café. Então esse é só para fazer o cafezinho, isso daqui não vai adiantar não. As velas de citronela são um risco. Vela de citronela ele pode até funcionar desde que você coloque na beirada da sua cama, isso daqui tem risco de incêndio, né? Então não é indicado, não é para ser usado. Ingerir alho e vitaminas do complexo B também não funciona. Para espantar o mosquito, só mesmo o repelente. O pessoal acha que comendo alho, tomando vitamina B, se vai espantar, né? Vai espantar os seus amigos, que mosquito não espanta não. Olha o alerta então, hein? Sem ir muito longe, sem gastar tanto, é muito fácil embarcar direto para outros mundos, outros tempos, para onde a magia do cinema pode nos levar. Então vamos embarcar. Na semana de estreia de Os 10 Mandamentos, o filme, o Jornal da Record convida você para fazermos juntos essa viagem.
Apenas uma sala escura e a tela branca, grande. Mas quando essa luz acende, começa uma experiência única. Um encantamento que vem de longe. Quantas aventuras já vivemos nesse lugar e faz tempo. Essa história começou há 120 anos num café na França. As primeiras imagens em movimento projetadas numa tela foram essas aí e provocaram um alvoroço. O filme era mudo e tinha só 1 minuto de duração. Mas as imagens eram tão reais e surpreendentes que o público imaginou que seria atropelado pelo trem e saiu correndo. 40 anos depois, com a técnica já dominada, vieram os primeiros efeitos especiais. Um boneco de 45 centímetros se transformava num monstro de 12 metros de altura. Era o começo de uma nova série de surpresas. A cada novo lançamento, as salas ficavam cada vez mais lotadas. E verdadeiras revoluções aconteciam na telona. Sentado, o espectador descobriu que podia voar, primeiro em tapetes. Depois, com a computação gráfica, em naves espaciais, na velocidade da luz, para outras galáxias. Os atores passaram a contracenar com robôs. E logo depois, a bilionária indústria da magia passou a criar poderes, sensações e mundos, feitos só de luz e sonhos. A magia nunca mais saiu de cartaz. Durante todo esse tempo, a maneira de fazer e exibir os filmes mudou. Você pode até assistir do sofá da sua casa, mas só quem está aqui, no escurinho do cinema, entra na história pra valer. Só na tela do cinema alcançamos essa dimensão. Você pode estar aí atrás, nas últimas fileiras, no cantinho, na cadeira que sobrou, ou aqui embaixo, pescoço dolorido, né? Não importa. Esse é o lugar para viver grandes, gigantescas emoções. Foi o que esse filme provocou em José, aos 8 anos de idade, e determinou o rumo da vida dele. E aquela coisa enorme, todos os atores se mexendo, índio, cavalo, leão. Você vai ficar fascinado com aquilo, você olhar para aquela música e trazia aquelas imagens, faz, como é que funciona isso? Como é que funciona essa coisa? Como no cinema, a curiosidade levou o menino para a sala de projeção. E de lá, ele nunca mais saiu. E o senhor se encantou por aquela luz. Como que aquela luz... Pequenininha daquela ali, saía pequenininha, enchia uma tela lá de, sei lá, de 14 metros, 15 metros naquela época. Aos 13 anos, José já trabalhava como projecionista. Decifrou as máquinas. Você olhava e não entendia como é que funcionava aquele sonho ali, né? Se formou engenheiro, montou salas de cinema e 43 anos depois mantém acesa a antiga paixão. É uma viagem. É uma viagem. Você viaja naquela história e você vai. Mas para a magia acontecer em cenas tão marcantes e em dimensões tão grandes, muito trabalho tem que acontecer muito tempo antes. Figurino, maquiagem, preparação de atores, câmeras, trilhos, iluminação. A gravação da novela Os 10 Mandamentos demorou 1 ano. Não precisa sorrir muito com a boca, não. Ação. Foi tudo captado como no cinema. Os mesmos equipamentos, recursos e técnicas usadas nos filmes de Hollywood. A novela ainda estava no ar
quando uma outra equipe entrou em campo para uma nova etapa do desafio: preparar as imagens para a tela gigante. Para alimentar o futuro rei do Egito. Criar um novo som para ser escutado com o máximo de realismo, força e emoção no silêncio de uma sala escura. Condensar em 2 horas um dos mais importantes capítulos da história da humanidade. Foi preciso montar o filme 3 vezes até chegar à versão final. Comentavam muito que principalmente as cenas de ação, de grandes eventos bíblicos, parecia cinema. Agora vai estar nas telas do cinema, né, com som surround, numa telona, então fica muito bacana. Nós estamos numa produtora especializada na gravação e no tratamento de áudio para o cinema. E esse é um trabalho muito minucioso. Só para você ter uma ideia, algumas cenas de Os 10 Mandamentos, como das batalhas, por exemplo, tem mais de 160 canais de áudio. E é para atender a essa exigência do cinema de um áudio tão apurado que alguns atores vieram aqui para o estúdio para refazer algumas falas. Olha só, os técnicos estão trabalhando, quem está lá no microfone é a Larissa Maciel, a Miriam de Os 10 Mandamentos. Vamos acompanhar a gravação dela. Baruch Adonai, bendito seja Deus. Larissa repete os gestos da personagem para trazer emoção à voz. Eu era criança quando ouvi essa promessa e o nosso povo já sofria. A Puck, o feitor do faraó Ramsés e terror dos hebreus, também ressurgiu diante do microfone. E com uma força... Esse é o Deus que nos tirou do Egito e vai nos levar à terra prometida! Que vozeirão, hein? Tudo bem? Nossa, fiquei impressionada. Aqui o Heitor Martinez, mas quando ele abre a boca, vem aquele vozeirão do Carrasco, a Puck. Vem a Puck. E como é que tá a expectativa pro filme, Heitor? É enorme, mas o que eu quero mesmo é ver a história. Eu quero rever essa história que eu ajudei a fazer, ajudei um pouquinho meu tá ali, e principalmente ver a reação do público. Agora é Nefertari que entra em cena, ou melhor, Camila Rodrigues que chega no estúdio. Para repetir a angústia de algumas cenas, Camila se agita na cabine. Não, meu filho, não! Eu vou adorar assistir, acho que eu vou tirar foto na hora, vou filmar. Vou levar meu pai, minha mãe, minha família inteira. No cinema, Principalmente filmes assim, que são filmes de ação, filmes com muitos eventos acontecendo, né? Mar Vermelho se abrindo, 10 pragas acontecendo, batalhas e etc. As pessoas vão porque elas têm essa emoção na televisão, mas no cinema você está dentro da cena, né? Com os atores, você está participando daquele universo, daquela mágica. Quem trabalhou na frente ou atrás das câmeras não tem dúvida do que vai acontecer quando a luz do projetor acender na sala escura. Vai grudar na cadeira e a gente tem interpretações, Adriana, olha, tem interpretações assim emocionantes, Vejo vocês no cinema, hein? Você Todo também. mundo. Eu vou estar lá. Gente, vocês não podem perder, porque eu estarei lá com certeza, dia 28 de janeiro, em todos os cinemas, Os 10 Mandamentos. Muito ansiosa. Bom, e a expectativa pela estreia do filme Os 10 Mandamentos levou milhares de pessoas neste domingo aos cinemas de todo o país para garantir entradas antecipadamente. E já foram vendidos 2,5 milhões de ingressos. Em Porto Alegre, tinha chimarrão e muita gente com a camiseta do filme na fila que fazia a curva dentro do shopping. Em Goiânia, em apenas 1 hora, 4.000 ingressos foram vendidos nas bilheterias. Em Belém, centenas de pessoas saíram de casa cedo. Famílias inteiras foram para os cinemas garantir as entradas. Em Belo Horizonte, as filas se formaram assim que as bilheterias abriram. 3.900 ingressos foram vendidos rapidamente. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mais de 1.000 pessoas compraram os ingressos neste domingo. A procura foi tão grande que a rede de cinemas teve que aumentar o número de salas para a estreia do filme.
Milhares de pessoas enfrentaram o sol forte também em São Paulo. A expectativa é grande para ver os 10 mandamentos na telona. No Rio de Janeiro, 500 mil pessoas já garantiram os bilhetes. Mas nesse domingo, uma multidão foi a este shopping na Zona Norte para comprar antecipadamente. Em Brasília, grupos de jovens aproveitaram o domingo para ir para a fila do cinema. Vários usavam a camiseta do filme. Em Salvador, até Dona Rosalina, de 100 anos, foi garantir um lugar. Ela virou atração na fila e vai realizar o sonho de ir pela primeira vez ao cinema. Eu não ia ficar senão vim aqui para ver a grandeza de Deus. Vamos falar agora da crise da saúde no Rio. Um bebê que sofria de uma doença cardíaca morreu depois de esperar por uma vaga numa UTI pediátrica. E sem salários há 4 meses, os funcionários de um hospital referência em cirurgias de lábio leporino entraram em greve. O que trouxe esses pacientes ao Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais foi esperança. Atendimento mesmo, ninguém teve. No hospital referência em cirurgias para reparar fissuras no rosto, como o lábio leporino, só serão aceitas emergências. Luísa, de 3 meses, tinha a operação marcada para amanhã. Foi cancelada. Coloco a cabeça no travesseiro e fico pensando o que vai ser da minha filha, do tratamento dela. Quem vem a esse hospital precisa de 3, 4, 8 cirurgias. São pacientes para a vida toda, que chegam recém-nascidos e continuam o tratamento até a idade adulta. E este é o único hospital do estado que oferece um atendimento integral, com médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas. Só que tudo isso está parado e não tem prazo para voltar. O centro faz parte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde afirma que os recursos foram liberados, mas a Secretaria da Fazenda ainda não fez os repasses. Todos trabalham sem receber. Os funcionários terceirizados da limpeza e da recepção não são pagos há 2 meses. Já os contratados não recebem salário há 4 meses. Sofrem todos, a população e nós profissionais que queremos continuar o nosso trabalho e não tem como. É triste a gente imaginar que isso não tem visão para outras pessoas que são gestores da saúde. Hoje, terceirizados de outros setores do estado, também sem salários, fizeram ato público em frente ao Palácio Guanabara. Já os pacientes que precisaram marcar exames promoveram um protesto na porta do Rio Imagem. Os funcionários pararam os serviços no Centro de Diagnósticos do Estado. Enquanto isso, mais uma família chorava a morte do filho por causa do caos na saúde. Internado no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, Pedro, de 3 meses, morreu na madrugada de domingo depois de sofrer parada cardíaca. O bebê foi submetido a uma cirurgia no Instituto Nacional de Cardiologia e precisava se recuperar em um hospital com UTI pediátrica. Sendo ele uma criança com problema pulmonar, isso jamais poderia ter acontecido. Era fatal e foi. Meu filho, hoje, está enterrado por conta de negligência, mas o que eu quero é justiça. Bom, sobre esse caso do Pedro, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que o Hospital da Mulher Eloneida Studar era adequado para tratar a criança e que o bebê não tinha condições clínicas para ser transferido com segurança. Agora nós vamos até o Pará, onde 47 pessoas foram presas suspeitas de fraudar um concurso dos bombeiros em Belém. A polícia descobriu o esquema pouco depois da prova começar. Um candidato saiu da sala com um gabarito e a quadrilha enviaria por celular as possíveis respostas para os outros candidatos. Os candidatos a bombeiro faziam um concurso em várias escolas de Belém no domingo. O principal articulador dessa situação, ele prometeu para essas pessoas que fariam a prova em menor prazo possível, um tempo muito pequeno, e de posse do gabarito da prova dele, ele repassaria para essas pessoas. Todos os celulares e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. 47 pessoas responsáveis por transmitir as respostas foram presas. Beckbauer Freitas é apontado como líder do esquema. Iam pedir um adiantamento de R$ 150 e, em caso de aprovação, iam receber R$ 8.000.
por candidato. 44 pessoas pagaram fiança e foram liberadas. Apenas 3 continuam presas e vão responder por tentativa de fraude, falsidade ideológica e associação criminosa. Apesar das suspeitas, a organização do concurso e a Secretaria de Administração do Pará decidiram não anular a prova. O número de acertos verificados na avaliação do gabarito oficial divulgado hoje, para uma prova de 60 questões, foram verificados 7 acertos no tipo de gabarito encontrado com os indivíduos presos. Num posto de combustíveis da zona norte do Rio de Janeiro, 2 veículos abastecem. De repente, homens armados saem de um dos carros e assaltam o motorista ao lado. Além de roubar todos os pertences, os criminosos também levam o carro da vítima. No momento em que fogem com o veículo, a bomba do posto é arrancada do chão e arrastada por alguns metros. Ninguém ficou ferido. 7 pessoas de uma família foram resgatadas após ficarem ilhadas em Capitão Enéas, norte de Minas. Uma ponte caiu e bloqueou a saída dos moradores. Os militares usaram um cabo para retirar as pessoas. A operação durou 4 horas.